Capítulo 2. O que é a filosofia? Reflexão. A filosofia perturba? Como o mundo se posiciona em relação à filosofia? Existem cátedras nas universidades, mas representam uma posição embaraçosa para o mundo. Por sua tradição, a filosofia é polidamente respeitada, mas, no fundo, objeto de desprezo. A opinião corrente é de que a filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática, e nomeada em público, mas caluniada por detrás. A oposição diz que ela é por demais complexa, que poucos a compreendem, está além do alcance. Não se tem mais vocação. Não se tem mais vocação a ela e, portanto, não mais nos diz respeito. Ora, isso equivale a dizer é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida. Abster-se de pensar no interesse pelas questões fundamentadas da vida, abster-se de pensar no plano geral para através do trabalho consciencioso, num capítulo qualquer de atividade prática ou intelectual, quanto ao resto, bastará ter opiniões e se contentar com elas. A polêmica torna-se aguerrida. O instituto vital ignorado de si mesmo odeia a filosofia. Ela é perigosa. Se eu compreendesse, teria de alterar minha vida. Adquiriria outro estado de espírito. Veria as coisas a uma claridade insólita. Teria de rever meus juízos. Melhor é não pensar filosoficamente. E surgem os detratores que desejam substituir a obsoleta filosofia por algo de novo e totalmente diverso. Ela é desprezada como produto final e mendaz de uma teologia falida. A insensatez das proposições dos filósofos é ironizada, e a filosofia vê-se denunciada como instrumento servil de poderes políticos e religiosos. Muitos políticos e religiosos vêm facilitando seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e adeptos são mais fáceis de serem manipulados quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho. É preciso impedir que os homens se tornem sensatos, mas vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo entediante. Oxalá desapareçam suas cátedras. Quanto mais vaidades se ensinarem, menos estarão os homens arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia. Assim, ela se vê rodeada de inimigos, a maioria dos quais não tem consciência dessa condição. A autocomplacência dos dominantes, os convencionalismos, os hábitos de considerar o bem-estar material como razão suficiente de vida, o hábito de só apreciar ciência em função de sua utilidade técnica. O ilimitado desejo de poder, a bonomia dos políticos,
o fanatismo das ideologias e religiões, a aspiração a um nome literário ou artístico, tudo isso proclama a antifilosofia. E os homens não percebem, porque não se dão conta do que estão fazendo e permanecem inconscientes de que a antifilosofia é uma filosofia, embora pervertida, que, se aprofundada, engendraria sua própria aniquilação. Concluindo, assim como Jesus não veio trazer a paz, mas a espada, a filosofia veio para perturbar a passividade, o ócio, a inércia e a preguiça do pensar. Introdução. Procuremos desmistificar e compreender a importância da filosofia no mundo moderno. Vamos nos distanciar da vida cotidiana e mesmo de nós, questionando dessa forma nossos valores, nossas crenças e nossos sentimentos. Enfim, adotar uma atitude questionadora, uma atitude filosófica. Percebemos que para isso não há exigência de conhecimento acadêmico. A atitude filosófica é o antídoto para combater a acomodação intelectiva, a intolerância do pensar e tudo aquilo que foi gerado pela dissimulação e vulgarização dos dogmas e preconceitos que atendem a grupos dominantes. Questionando o evidente, a atitude filosófica. Podemos passar nossa vida dentro do normal de nossa cultura sem darmos conta da existência de outros valores e de outras formas de vivências. A partir de um determinado instante, começamos a questionar tudo o que é normal, tudo o que é lógico, todo o evidente, todo o questionável, toda a nossa crença e todos os costumes. Por que levanto cedo? Por que a semana tem 7 dias? Por que a manequim é magra? O que é o sonho? Por que taxamos uma pessoa de louca? O que é a coragem? O que é belo? É importante ter um carro importado? Essas indagações já nos fazem adotar uma atitude filosófica. O fato de questionar nos leva a surpresas como a não existência de lógica, coerência em determinadas verdades. A simples decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos de nossa existência e jamais aceitá-los sem antes investigar e compreender, nos faz adotarmos uma atitude filosófica. Primeiro, incorporamos uma atitude de não aceitação que o senso comum tem como óbvio, qual seja, negar o preconceito e negar os juízos prontos. Neste ponto, lembramos a figura do modelo filosófico que é Sócrates. Com seu hábito questionador, levou os poderosos a torná-lo seu inimigo implacável, pelo fato de tudo questionar, não no sentido de oferecer uma resposta, mas no sentido de auscultar se seu interlocutor era conhecedor do que dizia ser ou saber. A indagação de uma verdade não significa que ela não significa que ela não a seja, mas busca entrar na sua essência, no seu conteúdo e na sua causa. É como tomar uma certa distância do mundo
costumeiro através de pensamento e olhar, como se fosse a primeira vez. Façamos-nos e olhar como se fosse a primeira vez. Façamos-nos um ser extraterrestre que aporta na Terra pela primeira vez e, como tal, andemos pelas ruas num corpo de homem. Vivenciemos isso por um dia. Limpe tudo que está gravado culturalmente em sua memória. Questione tudo. Opinião e pensamento sistematizado. Eu acho isso, eu acho aquilo, este é meu ponto de vista. Todas essas colocações são meras opiniões que indicam acatamentos irrefletidos, aceitos no calor das emoções, na grande parte das vezes. Nesta altura, lembramos que o ponto de vista é a vista de um ponto. Na maioria das vezes, não é uma visão do todo, uma visão holística, mas uma visão parcial e visão de uma pequena parte do todo. A opinião tem fundamento para as pesquisas de vontade e são importantes no marketing comercial e político, onde os atos, em sua maioria, são resultados não só da razão, mas, sobretudo, da emoção, atos até certo ponto irrefletidos. Já os pensamentos sistematizados não se realizam ao acaso e não estão ao sabor dos gostos e das emoções. Ele indaga, reflete, conclui. O pensamento sistematizado busca o que é, a essência, como é, do que se constitui e por que é, qual a origem, qual a causa. Neste caso, o amigo da verdade, o philos sophos, substitui o eu acho que pelo eu penso que, eu entendo que. Esses pensamentos têm coerência, início, meio e fim. Seguem uma lógica, fundamentam-se em conceitos universalmente aceitáveis. Então, são conceitos universalmente aceitáveis. Enfim, apresentam argumentos e concatenam ideias precisas e objetivas. Aceitar dogmatismo e não aceitar ceticismo. Aceitar verdades ou não aceitar verdades, pura e simplesmente, aceitar verdades ou não aceitar verdades, pura e simplesmente, são posições chamadas de dogmáticas ou céticas. O ceticismo conclui pela impossibilidade do conhecimento, quer na forma moderada de suspensão provisória do juízo, quer na forma radical, recusando em formular qualquer conclusão, e o dogmatismo aceita a verdade sem a menor reflexão, sempre ao sabor das emoções. Lembremos do diálogo de Kardec em O que é o Espiritismo? Com o crítico, com o cético e com o dogmático sacerdote. Essas figuras representam quase a totalidade dos questionadores da doutrina. Neste ponto, tanto o cético como o dogmático adotam posições cômodas, quais sejam de aceitar ou rejeitar uma determinada verdade sem o mínimo de indagação e reflexão. A atitude filosófica vem se opor a essas posições porque ela é a busca incansável de respostas aos questionamentos. O verdadeiro philos sophos não se contenta em aceitar dogmaticamente uma verdade, mas também não se recusa em aceitá-la temporariamente para efetuar
suas indagações e reflexões filosóficas e, posteriormente, refazer a verdade, agora já repensada e concluída. O que é a filosofia? A etimologia da palavra filosofia nos mostra a sua composição por dois vocábulos: philos, amor, amigo de, com a atração por, e sophos, sabedoria, verdade. Logo, o filósofo tem termo usado pela primeira vez por Pitágoras, quando foi chamado de sábio, o qual respondeu categoricamente: nenhum homem é sábio, só Deus o é. E acrescentou: não sou sábio, mas um amigo da sabedoria, um philos sophos. Em primeira instância, poderíamos conceituar da seguinte forma: a filosofia é a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores. Os comportamentos de nossa existência cotidiana jamais aceitá-los antes de havê-los investigado e compreendido. Ou outra, a filosofia é a arte do bem viver, estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade de nossa razão para impor limites aos nossos desejos, despejando e justificando as virtudes para um bem viver em harmonia. Outra ainda, ser um filósofo não é ser sábio, mas estar em busca perene da sabedoria e da verdade, ostentando ser ela o caminho da felicidade almejada. A filosofia não é uma ciência, nem religião, nem arte, nem psicologia, nem política, nem história, mas uma eterna reflexão crítica desses ramos do conhecimento. Em outras palavras, a filosofia questiona os rumos do conhecimento, é o conhecimento do conhecimento. E para que serve a filosofia? Ela é útil ou inútil? Marilena Chauí, em Convite à Filosofia, argumenta a utilidade da filosofia da seguinte forma: o senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama, riqueza, julga útil pelos resultados visíveis das coisas e ações. Sob esta ótica, a filosofia é totalmente inútil. Entretanto, se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não deixar guiar pela submissão das ideias dominantes e aos poderes estabelecidos, for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história, for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política, for útil, se der a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações, uma prática que deseja a liberdade e a felicidade de todos, for útil, então podemos dizer que a filosofia é a mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Será útil abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum? Será útil não deixar guiar pela submissão das ideias dominantes e dos poderes estabelecidos? Será útil compreender a significação do mundo, da cultura e da história? Será útil conhecer o sentido das criações humanas, nas artes, nas ciências, na política? Será útil cada um de nós e a nossa sociedade nos meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja liberdade
e a felicidade de todos? Bom, se considerar que isso é útil, então podemos dizer que a filosofia é a mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. A filosofia na doutrina espírita. Finalmente, com uma visão mais focada, no nosso curso perguntamos: o espiritismo é uma filosofia? Ele busca a verdade? Ele é crítico? O espírita questiona os valores estabelecidos. Ele apresenta atitude filosófica. Ele se volta exclusivamente a Deus? Exclusivamente ao homem? Exclusivamente à Bíblia? Em sua cosmovisão, o Espiritismo aborda o estudo do universo em sua dupla constituição, material e espiritual, e sua evolução integral. Apresenta uma teoria do conhecimento perfeitamente coerente que conduz ao entendimento e apreensão dessa realidade. Por suas características particulares, pode-se conceber o Espiritismo como uma filosofia deísta, espiritualista, evolucionista, científica, racionalista e humanista? Encontra-se nas páginas de O Livro dos Espíritos, com uma didática própria, as teses fundamentais que integram a filosofia espírita. Elas podem ser agrupadas dentro das categorias clássicas do saber filosófico: metafísica, razão e existência de Deus e origem, natureza e destino do espírito, cosmologia, o universo e suas leis, antropologia, o homem e o mundo, questões biológicas e psicológicas, filosofia prática, questões éticas e sociais e leis naturais ou divinas. Em definitivo, a doutrina espírita, quando trata das primeiras causas, o porquê da existência, e das causas finais, o para-quê da existência, é um autêntico saber filosófico, de estilo racionalista, lógico e livre pensador, logo, respaldado sobre uma sólida base científica, o que se traduz em imensas consequências para a transformação moral e social do mundo. Conclusão. O que podemos concluir deste capítulo é que a filosofia está muito mais próxima de nós que imaginamos. Nosso cotidiano nos envolve no estabelecimento de juízos em torno de situações e de procedimentos de pessoas. Somente uma atitude filosófica é que nos equilibra diante de um mundo confuso de valores, ideias e procedimentos. A busca constante da verdade nos centra em torno dos questionamentos da realidade vivida. Portanto, adotemos atitudes filosóficas no dia a dia. Só assim estaremos cada vez mais próximos da tão almejada felicidade que o mundo atual intensamente busca. Portanto, adotemos atitudes filosóficas no dia a dia. Só assim estaremos cada vez mais próximos. Bibliografia: Marilene Chauí, M. Lúcia A. Aranha, São Marcos, Manuel P. São Marcos.